sofre por quê? Por falta de conhecimento. A gente sofre por isso muitas vezes. E aí, olha que lindo esse livro, que chama Bom Dia, Espírito Santo. Que lindo que ele falava assim para o Espírito Santo, me ensina a orar. E aí, o que acontece? Quando a gente vai ler a Bíblia e a gente está todo perdido, a gente tem que pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar e nos guiar. Porque a Bíblia não é um livro que você pega e lê, assim, sabe? Não é um livro, é a palavra de Deus. Eu até compartilhei aqui com vocês a tela desse livro, para quem se interessar, ó, tirar um print aqui. Ah, mas não saiu, né? Então, a gente tem que ler a Bíblia com esse entendimento de que eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que convidar o Espírito Santo de Deus para nos guiar, porque ele vai trazendo os versículos certos, os versículos que eu preciso, ele vai dando revelação da palavra. O que é dessa revelação da palavra? Ele vai trazendo. Então, às vezes a gente lê um versículo anos, várias vezes, e aí você não entende o que você está lendo ali, e aí, de repente, quando você pede o auxílio do Espírito Santo de Deus, ele vai te revelando. Você vai, opa, entendi, fez sentido, caiu a ficha. Né? Então a gente tem que ter isso. E aí eu trouxe mais algumas coisas desse livro aqui que eu queria comentar muito breve. Ele fala o seguinte, que quando ele conheceu, o autor fala, quando eu conheci o Espírito Santo e que ele se tornou sensível a ele e ele começou a aprender o que ele entristece e o que alegra o Espírito Santo de Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deixa ele bravo, o que deixa ele feliz. Então é um caminhar, né, com o Espírito Santo, e é uma coisa assim que é individual, é esse caminhar que a gente vai aprendendo sobre ele. E aí, o que eu queria até comentar, que ele fala aqui no livro, quem é ele, né? E aí ele fala assim, quem é o Espírito Santo? E aí ele fala o seguinte, que ele fala, eu quero que vocês saibam que é a pessoa mais linda, mais preciosa, mais amorosa da Terra. E aí, né, o que ele comenta depois aqui? Deus Filho não está na Terra, né? Então, Deus Filho Jesus não está na Terra. Deus Pai não está na Terra. Os dois estão o quê? No céu, neste exato segundo. E aí ele fala, então, quem está na Terra? É o Espírito Santo. E aí ele fala o seguinte, porque Deus Pai veio para fazer sua obra por intermédio do Filho que ressuscitou. E quando Jesus partiu, o Espírito Santo veio e ainda está aqui fazendo o seu trabalho, né? E aí depois tem uma página que eu grifei a página praticamente quase inteira, mas eu vou resumir aqui para não ficar longo, que ele fala o seguinte, que, né, então, o Espírito Santo é uma pessoa, e exatamente como você pode sentir, perceber e responder, ele se machuca, ele possui capacidade de amar e a capacidade de odiar, fala e possui vontade própria, e aí ele fala que o Espírito Santo então, o que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho, Jesus. E ele é o poder da divindade, dessa trindade, é o poder. E aí ele fala aqui, qual é a sua função? E olha que interessante, quando eu li isso, também para mim foi muito bom ler isso e entender, meio que função, né? Tem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como assim? E qual é a função, né? Ele fala, a tarefa do Espírito é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. Então, para entender a tarefa do Espírito, precisamos entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda. Então, tanto que a gente vê lá no começo em Gênesis, que ele fala que haja luz, né? Ele que diz que se faça. E desde o começo é Deus quem dá ordem, né? Então, Deus teve essa tarefa, talvez essa função, papel, vamos dizer assim, de dar o comando. E por outro lado, Jesus, ele é quem realiza os mandamentos do Pai. Então, quando Deus Pai disse, cria-se a luz, foi o Filho que veio e que realizou. E depois, o Espírito Santo trouxe a luz. Então, aí para ilustrar, para fechar o nosso entendimento, ele traz aqui uma ilustração que ele fala assim, ó, se eu pedir a você, por favor, acenda a luz, 3 forças vão ser envolvidas nesse processo, né, de acender a luz. Então, ele fala aqui que, primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, que aí ele fala aqui, né, dando essa analogia a Deus Pai. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. E, em outras palavras, seria o realizador da ordem. Né, que ele está fazendo analogia aí com Deus Filho, Jesus. Mas, finalmente, quem que traz a luz? Não sou eu e nem você, é o poder, a eletricidade que produz a luz. Então, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o poder de Deus.
ele é o poder do Pai e do Filho. É ele quem coloca em ação as realizações do Filho, né? Mas ele é uma pessoa e ele possui emoções e que são expressas de forma única entre a Trindade, né? Então eu quis trazer hoje aqui pra gente, nosso tempo já tá encerrando, mas eu quis trazer aqui só um pouquinho pra gente sobre o Espírito Santo, porque eu vi essa oportunidade de falar sobre isso, e esse foi um livro que ele abriu muito os meus olhos, que foi muito maravilhoso, e assim, eu até vou trazer um testemunho muito rápido, porque tá dando tempo, porque assim, por vezes a gente tá fazendo coisa na nossa vida sem a gente pensar, a gente só vai fazendo. Se a gente pensar, não, sem a gente consultar Deus. A gente vai fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma página lá no Instagram que eu venho compartilhando algumas coisas. E por muitas vezes eu venho compartilhando coisa na minha cabeça. E aí, domingo, eu falei assim, meu Deus, pai, não tá dando certo isso aqui não. Tô fazendo uns vídeos aqui, não tá dando muito certo, não tá dando muito alcance. Falei assim, então eu vou entregar a ti, pai, me dá sabedoria aqui, o que que eu preciso falar nesse vídeo aqui, sabe, para que seu nome seja glorificado, para que essa mensagem atinja pessoas, porque não é sobre minha página, não é sobre mostrar o Theo que é bonitinho, uma gracinha. Né, é uma gracinha ele, a coisa mais linda, mas não é sobre mostrar o Theo, existe um por trás do porquê que eu faço aquilo, porque não é legal expor nossa família, gente, eu nem tenho tempo para isso, para ficar gravando, sabe, eu até tenho facilidade com câmera, eu até acho bacana, assim, mas eu nem olho o Instagram de outra, fico olhando assim, eu não vejo, eu não assisto TV, eu sou meio, mas assim, eu ponho lá porque eu sei que o Senhor pode atingir vidas através ali da minha família, né? Porque as pessoas ali, assim como eu tive amigas que começaram a ir pra igreja porque viram o Theo e queria que o filho dela também pudesse seguir esse caminho, assim como eu recebi um testemunho, enfim, assim, você vai recebendo coisas lá na internet que você fala, poxa, que bacana, a gente não tem noção do que vai impactando. E falei, Senhor, me ajuda nesse vídeo aqui, porque eu não sei mesmo. Aí comecei a fazer. Então, o que eu vejo? Que Deus, a gente tem que começar a fazer para Deus ajudar a gente, né? Ajudar sim. Deus pode fazer o que ele quiser do jeito que ele quer. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa ir para as coisas começarem a fluir, né? Então a gente tem que estar sempre focado no alvo. Qual é o alvo? Caminha e as coisas vão chegando. E eu comecei a fazer o vídeo sem saber muito bem o que eu fazer. Comecei a juntar uns pedaços de vídeo, eu não sabia o que eu ia escrever, não estava muito fluindo. Aí, de repente, me veio assim, procura um louvor no Instagram, ver um louvor que tá em alta, porque tem isso, né? As músicas estão em alta. Joguei lá, vi um louvor. Isso que chegou o louvor, bum, veio o texto todinho que eu tinha que escrever no vídeo. Aí, fechei o vídeo assim, 2 segundinhos, bum, fechei, escrevi. O negócio que tava empacado, fechou. Postei. O vídeo tá assim, gente, agora bombadão. Eu nem abri hoje o Instagram pra ver. Só sei que já entrou, acho que mais de 2.000 pessoas, né? Em 2, 3 dias. E o vídeo já tá com 281 mil visualizações. E aí, o que eu quero dizer? Que a gente, por vezes, na nossa vida, a gente faz coisas que a gente não sabe por que a gente tá fazendo. A gente tem que consultar Deus. Deus, é pra eu ajudar essa pessoa? Deus, é pra eu comprar isso? Por vezes a gente compra livro por comprar da nossa cabeça, porque disseram que é bacana. Peraí, a Mayara tá falando desse livro, Bom Dia Espírito Santo. Deixa eu, Senhor, esse livro é pra mim mesmo? Eu preciso, isso aqui é interessante pra mim agora? É pra eu ler isso ou não? Então eu tenho que pedir pro Espírito Santo de Deus me direcionar, sabe? Eu tô aprendendo isso. Eu tô aprendendo isso, que assim, não é pra eu acordar no meu dia e sair fazendo qualquer coisa na minha cabeça. Não, eu tenho que ver. Porque por vezes a gente tá de coração bom querendo ajudar alguém, nem era pra você ajudar. Nem era. E aí, assim, não vai dar tempo de falar tudo aqui, porque falei muito sobre o Espírito Santo, né? Mas, assim, depois lá do capítulo 11 ao 20, ele fala aqui, né, sobre... Antes, deixa eu só muito rapidinho falar aqui, ó, no versículo 10. Agora a gravação caiu, não tô conseguindo pôr o versículo, mas aqui no 10 ele fala assim, ó, que ele ficou lá na sinagoga pregando, e depois ele foi pregar numa escola de Tirano. Aí fala, Paulo fez isso durante 2 anos. E aí esse versículo eu até grifei também, porque assim, e aí é o que ele colocou, durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Galácia, da Ásia, ouviram da palavra de Deus, tanto judeus como gregos. Aqui tá falando tanto judeus quanto gregos, mas tem uma versão que fala tanto judeus como não judeus. E aí, o que isso aqui me veio a refletir? Durante 2 anos, ele fez isso todos os dias. O que é isso, gente? É perseverança, né? Às vezes a gente quer um resultado, a gente planta a semente, quer que a árvore amanhã esteja já frutos, né? Não é assim, a gente tem que plantar, colher, regar, plantar, regar, cuidar, esperar, crescer, vai dar frutos. E a gente tem que ter perseverança, perseverar no que a gente está fazendo, né? Porque às vezes a gente vai ver o resultado, o fruto vai dar daqui a um tempo, não é agora. Então, na nossa vida a gente vem perseverando, né? Nossa, porque olha que bonito isso, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra de Jesus. Então, que a gente possa, quando a gente começar algo novo, perseverar, né? Perseverar realmente. Que isso foi algo que me chamou a atenção. Aí depois do 11 até o
20, ele fala sobre os filhos de Seva. Então, aqui ele fala, né, que Paulo fazia grandes milagres, né, milagres extraordinários, que maravilhoso. E assim como Paulo fazia milagres, não era Paulo que fazia milagres, a gente sabe que quem fazia os milagres, né, Jesus fazia os milagres através da vida de Paulo. E assim como Paulo usou, como o Senhor usou Paulo grandemente, né, o Senhor nos usa também. Nós precisamos ter um coração disponível, temente ao Senhor, né, buscar conhecer a palavra de Deus, porque como que a gente tem que ter intimidade com Deus, né? Como que eu tenho intimidade com alguém? Conhecendo, né? Dedicando tempo, né? Então, assim, eu com um amigo, eu preciso de tempo, a gente conversa, conhece, pergunta o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta, o que agrada essa pessoa, o que não agrada, a gente vai conhecendo. Isso aqui eu fiz, eu vi que não foi legal, isso aqui eu vi que foi bacana. Então, com Deus é a mesma coisa, é relacionamento, né? Então, Deus usou grandemente Paulo para fazer milagres através dele, e Deus pode nos usar também. Eu creio nisso, grandemente. Esses dias eu tive uma conversa, conversando com o Theo, e eu achei tão curioso isso que ele falou, porque ele falou assim, que ele estava brincando de montar o avião. Eu falei, nossa, Theo, hoje você está sendo mecânico, né? Ele falou, não, eu quero ser médico. Igual você, médico. Médico? Como assim médico, Theo? Mãe não é médica. Sim, ele falou, sim. Aí eu fiquei pensando, falei, por que, Tetel? Médico, eu falei, por que, gente? A mamãe cura você? Eu falei, não é a mamãe que cura, não, é Jesus. O que acontece é que às vezes ele tá dodóizinho, a gente vai lá e ora, né, para que Jesus cure. Então, talvez ele fale assim, aquela dorzinha parou, tal coisa aconteceu, e a minha mãe curou, não é a mãe que cura, é Jesus. Então, do mesmo jeito que Paulo fazia milagres através do nome de Deus, nós também podemos, né? Mas a gente tem que estar só com o coração disponível. Então, é conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Deus, e o Senhor vai usando. E o que a gente tem que fazer também. Eu estava conversando esses dias com uma menina lá no meu trabalho. Tem que honrar. Porque, assim, o Senhor coloca, às vezes, algo pra gente fazer, que pra gente olha, parece pouco. Nossa, mas o vizinho, olha só quanto que ele tem, eu tenho só esse pouquinho aqui. Só que é o seguinte, gente, aquele pouquinho que a gente tem, talvez é o carrinho velho que eu tenho ali, que tá todo estrupiado, mas é isso que eu tenho, aí eu vou honrar, eu vou agradecer, eu vou honrar. Porque quando a gente honra o pouco, sobre o muito eu sou colocada, né? Então, é honrando. Todo mundo começa, né? Às vezes as coisas de um jeito começa pequeno mesmo. Então a gente tem que honrar. Então que a gente possa realmente, né? Entender que para o Senhor nos usar, a gente tem que honrar o pouco para que Ele nos coloque no muito. Assim como Adão e Eva ali, quando não honraram o que eles tinham, por que o Senhor não deu toda a criação? O Senhor poderia dar toda a criação para eles, né? Para Adão, mas ele deu só o jardim do Éden. Isso me leva a pensar de que assim, o Senhor deu para Adão o jardim, um pouquinho ali, para ele cuidar. Vamos ver como é que vai ser. Se ele honrar ali o que ele tem, o pouco que ele tem, eu vou colocar mais, porque ele tá dando conta. Igual eu aqui em casa, né, gente? Na época, depois que nasceram as crianças, aqui em casa viu uma zona, uma bagunça, era brinquedo, parecia um campo minado, eu não conseguia ordenar essa casa, uma dificuldade. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo dar conta da minha casa. Como que o Senhor vai colocar outras coisas na minha mão para eu fazer? Não vai, gente, não vai. Porque se eu não conseguindo governar sobre o que eu tenho hoje, eu não vou receber mais. É assim que ele trabalha. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, peraí. Aí ele trouxe para mim uma pessoa, um curso, e, gente, minha casa foi transformada, né? Algumas pequenas mudanças que eu fiz. Então, um conhecimento que eu adquiri, porque muitas vezes os nossos problemas que a gente está sofrendo, o Senhor traz um conhecimento para a gente mudar, né? Então, às vezes eu tô com dificuldade em alguma área da minha vida, mas às vezes o que nos falta é apenas um conhecimento. Só que aí o que a gente tem que fazer? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado, porque não adianta qualquer conhecimento. Então, eu estava com um problema na minha casa. Eu não conseguia governar sobre a minha casa. Eu não conseguia ordenar a minha casa. Tava tudo escorrendo pelas minhas mãos, a rotina, sabe, a rotina das crianças, tava tudo bagunçadíssimo. E aí, o que eu falei? O que eu entendo? Que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado, me veio a pessoa certa para mim, com o que eu precisava realmente. Porque às vezes a gente começa a buscar em tudo quanto é lugar e não é o que eu preciso, o conhecimento que eu preciso, porque eu não busquei de Deus. Senhor, o que eu preciso? Me ajuda. Tem hora que eu nem sei o que eu preciso. Senhor, o que eu preciso? Aí eu vou estar o quê? Eu vou o quê? Abrir a palavra de Deus, eu vou ouvir Deus falar comigo, eu vou estudar, eu vou ter intimidade com o Senhor, eu vou buscar o reino de Deus, e tudo vai sendo acrescentado no seu tempo. E lembrando que eu vou plantar, eu vou ter que regar, ter paciência, assim como o Jó, lá no livro de Jó, conta da paciência, eu vou ter que ter paciência. Às vezes a gente, nessa era de internet, a gente vê a vida do outro, o outro tá como o outro, tá ganhando muito dinheiro na internet, tá não sei o que, a vida do outro, eu olho a vida do outro e comparo com a minha, parece que a minha tá horrorosa.
não tenho que olhar para a vida do outro, eu tenho que olhar para a minha, honrar o que eu tenho, porque se eu honro um pouco, sobre o muito eu sou colocada. E aí, então, o que eu percebi? Que o Senhor trouxe o conhecimento que eu precisava, porque eu pedi ali, e veio o conhecimento que eu precisava, e agora minha casa está ordenada, agora eu estou dominando sobre a minha casa. E agora está me sobrando até tempo, do tempo que eu não tinha, eu consegui sobrar tempo para eu estudar algumas coisas que eu queria. Então, veja só, assim como quando eu lia a Bíblia sozinho, não entendia nada, o Senhor trouxe esse grupo para mim, foi maravilhoso, e hoje eu estou aqui falando. E, gente, será que eu tenho conhecimento suficiente para vir aqui falar? Não, não tenho. Mas eu sei que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu sei que o Senhor capacita. Ontem a gente fez a capacitação lá da igreja, e aí foi muito bacana, né, que a Roberta comentou, que ela falou o seguinte: antigamente eu ficava muito ansiosa porque eu não sabia, às vezes, não sabia o que eu ia falar. Eu falava, meu Deus do céu, porque ela é sempre, né, toda metódica. Eu também sou um pouquinho. Eu tenho, assim, se você for ver meu Google Drive, eu tenho anotações de tudo quanto é coisa. Eu sou bem metódica com estudo. E aí, eu também ficava assim, quando eu tinha que vir aqui falar, eu ficava já assim, meio no dia seguinte, no dia anterior, na terça-feira, eu ficava assim, meu Deus, por que eu inventei isso? Ai, pra que eu inventei isso? Eu estudei com as crianças aqui, agora eu vou ter que ler isso aqui, estudar, por que eu tô inventando isso? Aí, quando eu venho aqui na quarta-feira que eu falo, porque quando a gente fala, a gente abençoa aqui falando de alguma forma, eu sou a primeira abençoada, porque o Senhor trata primeiro em mim. Então, quando ele me trouxe o livro daqui sobre o Espírito Santo, várias coisas que eu reli aqui, falei, uau, isso aqui é pra mim, sabe? E, enfim, então Deus trabalha primeiro a gente para depois poder transbordar pro próximo, né? E aí, até me perdi no porquê que eu falei isso. Agora vamos encerrar, né? Mas resumindo aqui, o Senhor traz o conhecimento que a gente precisa quando a gente busca. Pergunta para Ele primeiro: isso aqui que eu tô fazendo é para eu fazer? Esse lugar que eu tô é para eu estar? Essa pessoa que eu tô ajudando é para eu ajudar? Isso aqui, esse médico que eu tô indo é para eu ir? Esse não sei o que eu tô fazendo é isso aqui? Sabe? E tenha paciência, vai fazendo a sua parte, honrando, e que tudo vai fluindo. E aí tinha mais coisas para comentar sobre esse capítulo, gente, não vai dar tempo, mas eu creio que hoje era isso que era pra gente se falar, sabe? Eu creio que era isso. Se alguém quiser abrir, eu nem dei a oportunidade de alguém abrir o microfone e falar aqui, né, gente, desculpa, parecia uma matraca, tu falei até rápido, né? Eu acho que hoje é do tipo que se eu for ouvir a gravação em 1.5, como eu costumo ouvir, acho que eu não vou nem entender, porque eu falei tão rápido. Jesus amado. Mas é que eu sentia que tinha muita coisa para falar e pouco tempo. E ainda faltou coisa, né? Mas tudo bem, a gente amanhã fala mais. Alguém quer abrir e compartilhar algo aqui desse capítulo que chamou a atenção? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ou alguma dúvida, ou sei lá. Deixa eu ver. Ah, gente, tinha mais coisas aqui, mas não vai dar, né? Ó, tinha uma coisa aqui, só no finzinho, muito rápido mesmo. Que aqui no finalzinho, lá, que teve aquele tumulto em Éfeso, que ele fala do versículo 23 até o 41, ele conta do tumulto, que ali tinha os ourives, né? Inclusive, lembrei do meu pai era ourives, né? E aí ele fala aqui que tinha os ourives na época, que eles faziam lá essa Diana, né? A Diana, a deusa. E aí comenta aqui sobre o tumulto que teve, que eles estavam preocupados, porque falou assim, mas esse Paulo tá vindo falar de um deus, esse pessoal não vai querer mais o nosso trabalho. E aí, como que nós vamos fazer, né? Não vamos ganhar dinheiro e tal. E aí ficou um tumulto ali todo na cidade. E aí, né, o que o Senhor fala na palavra que é muito claro? Que a gente não pode adorar outros deuses. É só, a gente tem que adorar Deus. E o que aconteceu? Quando eu vim na minha jornada, gente, eu vou ser rápido, tá? Eu só senti de falar isso aqui, que eu acho que senti de falar, acho que eu vou falar, então. Na minha jornada, como eu vim, assim, de fazer vários cursos de esotérico, assim, né? Vim dessa parte mística. Então, assim, eu fiz vários cursos de iniciação, que era de iniciação da Índia, iniciação... Aí, um monte, assim, Reiki, Theta Healing, Diksha, Intuitive Healing, um monte de coisa aí, não sei pra quem conhece, xamanismo, tomei aqueles chás, aí eu tinha um monte de coisa aqui em casa, fotinhos de um monte não deuses que eles chamam de mestres, né, mestres, eu tinha um monte de mestre aqui em casa, gente, era foto de um, de outro, uma confusão, era um monte de pedra, era um monte de tanta coisa, era o pêndulo, era tranqueiraiada, um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Quando eu me converti, eu tive uma resistência no começo de me desfazer das coisas, porque eu falei assim, mas eu gosto tanto das minhas pedrinhas, gente, porque o que eu fazia antigamente, eu pegava minhas pedras, colocava sobre o meu corpo, eu tô com dor aqui, metia as pedrinhas no corpo e tal, eu fazia o reiki, aplicava o reiki, e aí eu demorei muitos meses pra, entendendo que ali a questão do reiki, eu acho que isso, assim, quando a gente está ainda numa imaturidade, a gente não entende algumas coisas, parece que a gente não entende. Então, a nossa jornada aqui com Deus é uma jornada de maturidade, a gente vai criando maturidade, né? E aí o Espírito Santo de Deus, aos poucos, ele foi me incomodando, de que, ó, joga isso fora, joga isso fora, joga fora essa apostila,
E aí eu falava assim, não, mas eu não quero jogar. Mas eu sentia aquele incômodo. Aí eu tinha uns negócios aqui em casa, uns enfeites, umas deusas, assim, sabe? Aquelas coisas lá porque minha família sempre foi budista. Então eu tinha umas budinhas, uns negócios aqui e tal. Aí um dia eu olhei para aquilo, um que eu comprei nos Estados Unidos, aquele ali foi o que mais demorei para me desfazer. Eu olhava para aquilo e eu sentia o Espírito Santo de Deus me incomodava, joga fora. Doa, dá, sei lá, faz alguma coisa, queima, não sei. Mas eu não tinha coragem. Eu falava assim, eu comprei dos Estados Unidos, por quê? Eu sempre fiz visualização. Então, quando eu queria comprar o meu apartamento, antes eu visualizei meu apartamento. Eu visualizei o que eu queria, a vista que eu queria, que era com árvore, quantos, sabe, como eu queria. Eu visualizava, eu ficava visualizando. E eu lembro que eu fui fazer uma viagem ai meu Deus, tá passando tempo. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, e aí eu vi lá um negócio lindo, um enfeite, comprei. Mas eu comprei consagrando aquilo, né? Tipo assim, eu comprei porque eu imaginei que aquilo eu vou colocar na minha sala. Então eu fiz o quê? Eu fiz um ato de fé, de tipo, isso aqui eu já vou comprar porque eu sei que esse apartamento vai dar certo. Eu nem tinha um apartamento ainda, mas eu sabia que ia dar certo. Eu já vou comprar como um ato de fé porque aquilo vai ficar na minha sala. Eu comprei. Então aquilo tinha um significado nesse sentido para mim também. E eu coloquei lá na minha sala e ficou anos até que eu me converti, até que o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, porque aquilo não agradava o Espírito Santo de Deus. A gente não falou isso sobre agradar e não agradar, que uma pessoa, de uma certa forma, aquilo não é para se adorar outros deuses. Aí eu falei, meu, pra jogar fora. Aí eu comecei a jogar fora as coisas. E aí eu tinha várias pedras. Então, assim, existe problema na pedra? Deus que criou a pedra, né? Aquelas pedras que lindas, né? Deus criou. Só que eu não posso colocar a minha fé na pedra, que a pedra vai curar, não. O único que cura é Jesus. Então eu tenho que colocar minha fé em Jesus. Se algo. Aí o que aconteceu? Por que eu tô falando tudo isso rodeando? Porque aqui ele falava da Diana, né? De lá os deuses. Então o Senhor fala para não adorar outros deuses. E aqui as pessoas estavam com medo da questão, ai meu Deus, e se eu não vender, como que eu vou ter dinheiro e tal? Então, por vezes na nossa vida, a gente está adorando, idolatrando outras coisas que a gente comentou ontem na capacitação da igreja, adorando o dinheiro. A gente às vezes a gente faz do dinheiro um Deus. Então, eu não pergunto para Deus o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, mas eu pergunto pro dinheiro. Então, talvez veio para mim uma oportunidade de fazer um curso que, assim, eu tô buscando algo, eu falo, Senhor, por exemplo, comigo, eu tava com a minha casa desordenada, me chegou uma pessoa aqui na internet. O curso não era super caro, mas também não era super baratinho. Eu fiquei assim, e agora? Vou comprar? Ai, não sei se vou comprar não, gente, nem conheço essa mulher e tal. Aí me veio assim, eu tô perguntando para quem? Eu tô fazendo do dinheiro um Deus na minha vida? Porque às vezes a gente fala de deuses, pensa em deuses, em estátuas, né, como tinha antigamente, que o pessoal adorava outros deuses, mas às vezes a gente faz, por exemplo, do dinheiro um deus. Então, na hora de comprar aquele curso, eu estava primeiro perguntando pro dinheiro, eu posso comprar? Deixa eu ver minha conta. Mas eu não perguntei para Deus. Deus, é para eu comprar? Porque se ele te dá visão, ele te dá provisão. Se é da vontade dele, ele te dá provisão. Só que a gente vive normalmente uma vida de perguntar pro dinheiro se eu posso ou não posso fazer isso. Eu tô aprendendo isso agora também, viu, gente? Porque para mim também ainda tá sendo um aprender, um processo de maturidade, de parar de ficar perguntando pro dinheiro, mas perguntando para Deus. Entendeu? Às vezes, por exemplo, me veio de fazer uma doação para a igreja, que a gente tava aqui, eu e o Roger, né? Vamos doar e tal, a gente faz a doação. Me veio um valor. Aí já me vem na cabeça, não. Esse valor não. Não, esse valor não vou doar, não. Isso não vou doar, não, gente. Não vai dar, não. Senhor, esse valor não vai doar, não. Não vai dar a minha conta, não vai dar isso aí, não. Aí já me veio. E peraí. Tá adorando outros deuses? Tá adorando o Deus do dinheiro? É o dinheiro que você tá perguntando? Ou você tá adorando a mim? Porque se eu tô mandando dar, é pra dar. Porque, você entendeu? Porque Deus trabalha assim. Assim como pessoas vêm na nossa vida e nos abençoam, ele nos usa para abençoar. E aí eu vou lá e honro o que ele falou, porque ele me dá mais. E é assim que vai funcionando, né? Então eu queria só compartilhar para finalizar essa questão de quem a gente está consultando, né? O Deus do dinheiro, Deus a gente está consultando dinheiro, e em outras coisas também, né? Enfim, a gente tem que adorar a Deus e apenas buscar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo vai sendo acrescentado. E é isso, meus queridos. Alguém pode encerrar orando aqui com a gente? E se quiser falar alguma coisa, né? Desculpa, passei muito da hora, né? Desculpa, gente. Passei um pouquinho aqui. Cleide, será que você pode orar pra gente? Finalizar? Como é que você tá aí? Você pode? Amém, amém, amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada a Deus pelo teu ensinamento desta manhã. O Senhor vem, nos tira, Senhor, das bolhas que muitas vezes nós estamos inseridos e nos faz pensar além, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos.
Obrigada, Senhor, por tantas instruções. Obrigada, Senhor, pela capacitação que o Senhor traz e dá a cada dia, Senhor, aos teus filhos. Obrigada, Senhor, por esta sala, onde o compartilhar da tua palavra é tão rico, tão maravilhoso. O Senhor traz tanta sabedoria. Obrigada, Senhor. O Senhor nos puxa a orelha, o Senhor nos faz enxergar coisas que nós antes não víamos. O Senhor é aquele que dá-nos a direção do dia. Como hoje pela manhã o Senhor me disse que o Senhor é que coloca o ar nos nossos pulmões e nos fortalece durante o dia todo. E o que nós fazemos com isso que o Senhor nos dá é o quê? É para o teu bem, é para o teu reino. Ah, Senhor, obrigada, Deus, por cada ensinamento. Faz-nos, Senhor, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração seja completamente para te agradar durante todo este dia, Deus. Que todas essas palavras, Pai, ditas nessa manhã, mesmo que nós tenhamos que ouvir novamente, Senhor, seja para te agradar, encoraja-nos a prosseguir. Senhor, traga cura para o corpo daquele que precisa de cura. Todos nós precisamos de cura, Senhor, ou na área física, ou emocional, ou no espiritual. Nós estamos conectados, Senhor, com o teu Espírito. E profetizamos isso, sim, e dizemos isso, declaramos no mundo espiritual que o teu Espírito, Senhor, comanda o nosso espírito, e o nosso espírito, a nossa alma, nossos sentimentos, comanda o nosso corpo. E assim nós queremos viver na terra, Deus, fazendo a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Pai, guia-nos durante este dia, que essas palavras venham ecoar na nossa mente, no nosso coração, e que nós venhamos, Senhor, praticar a tua palavra, praticar o que nós temos aprendido. Obrigada pela vida da irmã Maiara, obrigada pela vida da Juliane, da Anne, da Valdira, obrigada pela Cris, pelo irmão Antônio, todos aqueles também, Senhor, que aqui não estão. Obrigada pela vida da Flávia. Visita, Senhor, todos os nossos irmãos, Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que hão de ouvir, Senhor, esta palavra novamente. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala no profundo, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer tratar em nós. Somos pessoas únicas. Ah, Senhor, e o Senhor trata de maneira íntima com cada um, Pai, que se coloca à disposição de ouvir a tua voz. O Senhor fala de maneira profunda com aqueles que se colocam, Senhor, em sintonia com o teu Espírito Santo. Aguça os nossos ouvidos à tua voz, Espírito Santo, e que da nossa boca saia exatamente o que o Senhor quer. Ah, Senhor, tu és tão lindo. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor começou a boa obra. Ah, Senhor, o Senhor começou a boa obra em nós. E que o Senhor termine esta boa obra que começaste. Te louvamos e te agradecemos. Usa mesmo, Senhor, a vida de cada irmão para que nós venhamos, Senhor, como num Lego, acabar a construção, ir construindo o que nós podemos fazer aqui, desse lado, da nossa parte. E que o Senhor complete a obra, Senhor. Completa a obra que começaste. Muito obrigada por esta manhã de instruções. Obrigada, Senhor. Cuida de nós todo este dia. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Sim, Deus. Ó, Pai, que o Senhor repreenda o inimigo. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém, gente. Então, um grande beijo. Nos vemos amanhã. E, ó, por fim, agora que eu tô vendo que gravou a parte final. Eu achei que não tinha, parecia que tinha dado erro, mas não deu, não. Eu vou juntar aqui e vou subir lá. Ai, meu Deus, acho que eu falei demais. Eu vou até reouvir o que eu falei, porque eu falei tanta coisa. E acho que eu rodeei demais aqui, mas espero que tenha chegado aí a mensagem pro coração de cada um aí. Grande beijo, viu, gente? Até amanhã. Amém, bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãs. Até amanhã. Bom dia, até.